Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para dar continuidade no nosso papo de ditadura militar, agora no quarto presidente da ditadura militar, um cara chamado Ernesto Geisel, que vai governar de 74 a 79 e que segue uma linha de governo que é a linha castelista, a linha já dos militares que não queriam permanecer por muitos anos no poder. Esse cara era castelista, o senhor Ernesto Geisel, esse cara aqui da gravatinha, ó. Ele é o cara que vai governar o Brasil agora. E esse cara pega uma bucha violentíssima, né? Porque ele pega o fim do governo Médici e já tem os efeitos do choque do petróleo, o fim do milagre, a economia brasileira começa a desaquecer. E aí o governo brasileiro ele começa a ser o financiador de um sistema que vai se sucatear. Porque o Brasil, numa condição econômica ruim, não tem como continuar financiando as estatais. E as estatais vão se sucateando, ou seja, o governo brasileiro, que começou como grande financiador do crescimento brasileiro, vai acabar como o grande custeador, vai ter que ficar pagando as estatais que não vão dar conta de competir com empresas internacionais e vão se tornar grandes sucatas no governo militar em boa parte das estatais, justamente por falta de dinheiro para investir. E olha que o Geisel tentou amenizar essa crise fazendo o chamado segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O que ele fez? Ele foi buscar capital externo para tentar manter a indústria brasileira aquecida. Então pensa comigo assim, ó. O Brasil subia como se ele estivesse no alto de um prédio. E de repente veio o choque do petróleo, o cara vai se jogar do prédio e vai se esborrachar lá embaixo. O que seria esse segundo PND? Seria literalmente uma forma de você se jogar do prédio, mas você descer de paraquedas. Em vez de você descer direto, você desceria, mas lentamente. E era essa a ideia aqui do Geisel. O Brasil vai ter que manter isso aquecida. Quem sabe o choque do petróleo tem um efeito muito menor do que a gente espera, demore muito menos para passar do que a gente espera, e aí a gente consiga superar esse colapso. Então a ideia era mantendo isso aquecido a todo custo para evitar um colapso muito grande e fazer a queda ser gradativa. Só que essa busca por capital externo, essa busca pelo capital de fora para manter a indústria aquecida, vai aumentar a dívida brasileira. A dívida externa brasileira passa a ser uma coisa absurdamente grande nesse momento. Por quê? Porque a gente vai buscar capital lá fora para investir dentro do país e já vou te adiantar que esse segundo PND vai dar um mega azar, porque em 79 você tem o segundo choque do petróleo. E aí, meu amigo, não vai adiantar nada. O paraquedas que a gente estava usando para descer devagarzinho vai rasgar e a gente vai se esborrachar num buraco, mas num buraco chamado a década de 80, que foi apelidado de década perdida. Mas, como você não consegue prever o futuro, nem o Geisel, nem ninguém, o que acontece? O Brasil, na época, vai pegar esse dinheiro para investir essencialmente em energia. Por que energia? Porque a gente queria diminuir a dependência do petróleo. O choque do petróleo estava aí para mostrar o problema de depender do petróleo. Então, principalmente para a indústria automobilística, o Brasil tentou criar uma alternativa. E aí o Brasil lançou o programa do Proálcool. Ou seja, de criar combustível à base de cana, né, do álcool etílico, ou seja, do etanol, e fazer com que os carros fossem movidos, literalmente se locomovessem por meio de um combustível natural, não fóssil, ou seja, o etanol da cana-de-açúcar. Isso fez com que as grandes usinas brasileiras voltassem a ter importância e o governo subsidiou a produção desse álcool etanol, fazendo acordo com as montadoras, e as montadoras que fizessem carros a álcool não teriam taxas, e aí poderiam ter esses carros a álcool vendidos muito mais baratos. E aí você tem aqui, ó, olha os anúncios, um posto da BR na época, olha só, entramos na era do álcool, olha, já temos álcool hidratado, olha só, um monte de placa para avisar, ó, pode vir. Olha só, o primeiro carro feito a álcool no Brasil, o Fiat 147, esse carrinho aqui, ó, todo feiozinho da Fiat, foi o primeiro 100% a álcool do Brasil. Depois a Volkswagen veio com Brasília álcool e assim outros automóveis vieram. Mas essencialmente eram para carros populares, porque era um carro mais barato. E carro a álcool, vamos ser sinceros, em regiões quentes, no Nordeste, por exemplo, não tinha muito problema não. Agora, em região de inverno mais frio, quando no frio o álcool demora para gerar combustão no motor, e aí, meu amigo, o carro não pegava de jeito nenhum. O carro afogava, o motor literalmente afogava, e aí você tinha que empurrar o carro. Então ele era mais barato, mas dava uma manutenção maior e tinha sérios problemas em algumas regiões do país por conta do clima. Só que se não fosse a força do governo brasileiro de realmente fazer o Proálcool acontecer, hoje a gente não teria com certeza um motor biflex aí,
a tecnologia bicombustível fazendo os automóveis se locomoverem com álcool ou com gasolina, com motor de partida frio, ou seja, tudo que a gente tem hoje foi um avanço desse projeto da época, da década de 70 aí, do pró-álcool, tudo bem? E você também teve uma outra área de investimento que era para gerar energia aí interna mesmo, não para automóveis, que foi a usina nuclear de Angra. Na verdade, as usinas, porque o Brasil fez um acordo com a Alemanha para adquirir vários reatores nucleares e transferência de tecnologia. E em Angra o Brasil construiria 3 usinas, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Você só tem Angra 1 e Angra 2. Você não tem Angra 3 porque isso foi construído aos poucos. O Brasil construiu primeiro Angra 1, depois no próximo governo estava já na construção de Angra 2, e aí quando ia construir Angra 3 aconteceu o maior acidente nuclear da história, que foi em Chernobyl, na Ucrânia, e aí foi uma desgraça, uma falha humana gerou um vazamento de radiação monstruoso, e os caras pensaram assim, é melhor a gente não arriscar mais nisso não, porque esse negócio não é muito seguro. Então vamos deixar para lá, vamos deixar como tá que tá bom. E a gente ficou só com Angra 1 e 2, tudo bem? Mas fora essas medidas econômicas, o governo dele teve que enfrentar um grande problema. Porque ele, por ser castelista, ele falou que ele ia dar início à abertura política brasileira. E isso era uma dor de cabeça porque a turma do exército da linha dura não queria essa abertura. E vai falar assim, não vai ter abertura coisa nenhuma, a gente não concorda com essa abertura. E aí por conta disso, o que você vai ter? Uma disputa interna dentro dos militares, ali dentro literalmente dos quartéis, para ver que linha é que se sobressaía. E como o presidente era castelista, ele vai acabar tendo que ouvir muita gente falando assim, ó, a gente até pode fazer abertura, mas ele teve que ouvir do ministro do Planejamento Militar, um cara chamado Golbery Couto e Silva, que a abertura deveria ser uma abertura lenta, gradual e segura. Porque se a abertura fosse rápida, se os militares do nada saíssem no poder, eles iam ser caçados pelos civis, ser perseguidos, e aí esses caras poderiam reagir violentamente. Então que a transição tinha que ser lenta, gradual, para ser segura. Só que a linha dura não queria sair do governo, não queria sair de jeito nenhum. E você começa a ter literalmente ações de oposição contra o governo. Por exemplo, você teve uma atuação de um general da linha dura num quartel de São Paulo, esse cara aqui, ó, o general Silvio Frota, que acabou sendo exonerado em 77. O que esse cara vai fazer? No quartel dele, na Vila Mariana, ele vai ter 2 mortes que vão ficar sob conta dele. Ou seja, ele era comandante de quartel, os caras vão morrer lá, a culpa cai nele. Que mortes? Simplesmente a morte do jornalista da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, esse cara aqui, ó, Vladimir Herzog, que vai morrer enforcado de joelho, olha só a cena, ele de joelho enforcado numa janela de uma cela de detenção, onde ele tinha ido dar um depoimento, e aí foi convidado para passar a noite, e aí ele ficou lá na cela e ele se mata. Aí você fala assim, professor, isso aí ninguém se mata de enforcado de joelho, isso aí é uma cena montada, é mentira. Bom, que fosse verdade, se ele se matou estando convidado a ficar mais uma noite ali para dar depoimento, imagina o que esse cara não sofreu no primeiro dia. Então, você levanta uma série de questionamentos, que será que esse cara realmente estava sofrendo tortura psicológica? Será que ele se matou mesmo? Ou será que mataram ele e aí deixaram ele aí assim para mostrar para a imprensa, olha, ele se matou, a culpa não é nossa. Mas ficou muito ruim, a opinião pública caiu matando em cima do governo. E aí o Geisel foi obrigado a literalmente ter que investigar. E aí começou a bater de frente com esse Silvio Frota. Mas aí, meu amigo, isso aqui foi fim do ano, né? O Herzog morre no fim do ano. No começo do outro ano, no intervalo de 3 meses, em 76, você vai ter esse operário aqui, ó, o Manuel Feofilho, que era um cara que para o governo era considerado um líder de sindicato, um grevista. Esse cara vai morrer no mesmo quartel na Vila Mariana. E aí, meu amigo, na Vila Mariana, cidade de São Paulo, o negócio ferve muito grande. Porque o Geisel tem que acabar com isso. Ele tem que desmontar isso. Senão esse processo dele de abertura é desmoralizado. Ele vai entrar em rota de colisão muito grave com esse Silvio Frota, até que em 77 ele consegue exonerar o Silvio Frota. Ou seja, exonerar o cara das funções militares e tirar ele de qualquer função pública. O Geisel teria dito nesse momento que com essa briga, ou ele acabava com o regime ou o regime acabava com ele, que os dois não teriam como sobreviver. O governo do Geisel vai ser muito conturbado. E não é só essa morte que fica por aí não, tá? Tem coisa maior. Olha só. Morte dos políticos da Frente Ampla. Dá uma olhadinha. Lembra os caras da Frente Ampla, né? JK, Jango e Lacerda. Então, vai vendo. Pode ser uma grande coincidência, mas os 3 vão morrer num intervalo de 9 meses.
O JK num acidente de automóvel, tá aqui o automóvel que ele estava, que bateu de frente com um veículo pesado na Via Dutra. Testemunhas contam que o automóvel dele foi literalmente fechado e aí foi jogado para a contramão, onde ele bateu de frente com um caminhão. E aí, meu amigo, olha o estado que ficou o carro. Obviamente o Juscelino Kubitschek morreu. E aí você fala, senhor, mas acidente de carro, isso acontece. Tudo bem. Meu, ele morre em agosto. Em dezembro de 76, o João Goulart, o Jango, morre num infarto. Aí você fala, senhor, infarto acontece, isso aí não tem o que fazer. Tem já investigações atuais que relatam que o Jango poderia ter tido seus remédios trocados, o que não fez o controle ali cardíaco dos remédios que ele tinha que tomar e o que acabou levando ele ao óbito. E beleza. Aí sobrou o Lacerda, que viu os dois morrendo e pensou, bom, eu sou o próximo. E o Lacerda ficou doente, foi internado e no hospital dizem os parentes próximos que ele gritava, que ele não queria ficar internado, que iam matá-lo, que ele era próximo, que era claríssimo o que iam fazer com ele. E aí não deu outra. O Lacerda foi internado, já estava debilitado, com a saúde enfraquecida, mas em maio de 77 do hospital ele não sai. Dizem que teve uma série de erros médicos ali, troca de soro com soro glicosado, ele não podia tomar soro glicosado, e aí remédio trocado, e aí ele teve uma infecção cardíaca e ele acabou morrendo. Então, você está entendendo que os caras que eram uma ameaça ao governo começam a ser alvos de atentados estranhos, que a vida deles começa a ser ameaçada? Então o Geisel percebe que ele não teria como brigar com todo o sistema militar, que mesmo querendo abrir, ele não teria como brigar com todo mundo e exonerar todo mundo. Ele entendeu que o Golbery do Couto e Silva falou que a abertura tinha que ser lenta, gradual e segura. Porque se não fosse lenta, gradual e segura, não daria para fazer muita coisa, né? Não teria milagre. Então, resultado, por conta disso, você vai ter aí o Geisel tomando algumas medidas para abrir o regime de forma lenta, gradual e segura. E a primeira medida aconteceu em 1976 e foi a Lei Falcão. A Lei Falcão foi uma pressão muito grande do Arena, da turma do Arena, que era o partido da Aliança Renovadora Nacional, o partido dos militares, você já sabe. O Arena estava preocupadíssimo com esse processo de abertura em ser varrido nas eleições. Eles pensavam assim, na próxima eleição os caras do MDB vão vir falar que eles são a favor da abertura do governo, que eles querem o fim da ditadura, e a gente vai ser varrido. Então não pode ter uma propaganda eleitoral falada. O que a Lei Falcão determinou em 76? Que a propaganda eleitoral está proibida. Que você só podia ter propaganda eleitoral muda, sem fala, sem nada. E aí, literalmente, as charges aqui, Olha a primeira charge tirando sarro, um candidato na TV ali amordaçado, fazendo só o V da vitória, porque é a única coisa que ele pode fazer, não podia falar, tá? Outra aqui, do Ziraldo, famoso, um outdoor lá, não abra a boca. E aí um olhando para o outro falando assim, deve ser um comercial da Lei Falcão, ou seja, você não pode falar. E aí você tem aqui uma cópia da tela de uma televisão com uma propaganda eleitoral da época. Dá uma olhada, o partido era o MDB, o candidato era o Franco Montoro, candidato para o Senado, mas só. É a foto do cara, o partido do cara, o nome dele acabou, o cara que ele está concorrendo. Essa era a propaganda a partir da Lei Falcão, que era para tentar evitar que o Arena fosse varrido, que o MDB tomasse todas as cadeiras do Congresso e do Senado. E aí, em 77, você vai ter uma outra determinação, que são os chamados pacotes de abril, de 1977, que determinava que, a partir de agora, o Senado, que tinha 3 representantes por estado, passaria a ter um desses representantes indicado pelo governo e não mais eleito pelo povo. Era o chamado senador biônico, ou seja, era um cara que seria indicado para ocupar o cargo no Senado sem ser eleito. O que fazia com que o governo já tivesse a condição de ter 1/3 do Senado na mão. Porque se você tem 3 senadores e passa a ter 1/3 do Senado escolhido por você, você tem 1/3 com você. E aí, para aprovar grandes coisas no Brasil, você precisava necessariamente de 2/3 de votos para conseguir aprovar qualquer mudança. Se o governo já tem 1/3 na mão dele, ele só precisava de mais um senador para conseguir evitar qualquer mudança. E aí era uma forma de evitar que as mudanças viessem muito rápido, ou seja, de novo, uma forma de fazer a abertura se tornar bem lenta, bem gradual, bem segura. Para piorar, se determinava que o próximo presidente ainda seria um presidente militar, que seria o último, mas que seria militar, e que esse presidente não teria 5 anos de mandato. Que como a abertura tinha que ser bem lenta, ele teria 1 ano extra, 6 anos. Então conta comigo, a abertura começou na mão do Geisel em 74.
tem 5 anos de mandato, mais 6 anos do próximo presidente, que vai ser o Figueiredo. Então são 11 anos de abertura. Só que o governo militar no Brasil, a ditadura militar, durou 21. Então você tem 11 anos de abertura e 21 de governo. A abertura foi mais da metade do governo. A abertura mais lenta que essa é impossível. Só a nossa abertura foi maior que a ditadura militar na Argentina. Essa é a grande questão. Os militares vão se agarrar de tudo quanto é jeito para tentar adiar essa saída do poder. Mas, inevitavelmente, as medidas foram acontecendo e aí aconteceu o que todo mundo queria. Que era, em dezembro de 1978, antes de acabar o governo dele, o Geisel conseguiu revogar o AI-5. A revogação do AI-5 entrou em pauta, foi na verdade aprovada em outubro, mas entrou em vigor em dezembro de 78, e depois de 10 anos o AI-5 era revogado, ou seja, o AI-5 vai ser revogado em dezembro de 78, 10 anos depois de entrar em vigor em 68, e vai acabar com todos aqueles poderes especiais, literalmente aquela parte mais dura da ditadura vai começar a ser tirada. E aí muita gente que tinha ido embora do Brasil começa a pensar assim, agora dá para voltar. Porque muita gente que fugiu do Brasil com medo de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, de ser preso ou torturado, começa a pensar, dá para voltar para o Brasil. Os caras que tinham se exilado começam a querer voltar para cá. E começam a voltar para o Brasil pensando assim, eu quero voltar, mas eu quero direitos. Eu quero que a minha ficha seja pagada porque eu não lutei contra qualquer coisa, eu lutei contra um governo ditatorial. E se o governo era ditatorial, essa lei que caiu não pode mais me punir. Eu quero a minha ficha limpa, eu quero anistia. Só que o Geisel não teve tempo de discutir essa questão da anistia. Quem vai ter que discutir a anistia é o próximo presidente. Mas isso aí é um papo para um outro vídeo, para a gente terminar a ditadura militar falando do último presidente militar, o senhor João Batista Figueiredo. Mas espero vocês no próximo episódio para a gente fechar esse papo de ditadura militar. Belezinha? Um grande abraço, espero ter sido claro. Até mais.